Olá, queridos ouvintes. O meu nome é Juliana e está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós daremos prosseguimento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Uma obra psicografada por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, que tece importantes reflexões sobre passagens do Evangelho de Jesus. Hoje, nós trataremos do capítulo 169, com o tema No Quadro Real. E ele começa com a passagem do Evangelho. Dá-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. E essa passagem foi falada por Jesus e está em João, capítulo 17, versículo 14. E Emmanuel continua. Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, neste particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Bem, agora a gente vai conversar um pouco sobre essa passagem do Evangelho. Primeiro sobre o título, né? No quadro real. O que será que Emmanuel... por que Emmanuel escolheu esse título para esse ensinamento, né? Primeiro que ele quer trazer a gente, de fato, para a realidade, para o despertar, para a gente acordar e atentar para o momento que estamos vivendo e não vivermos de ilusões, né? Que nós possamos despertar para o que nos ocorre hoje em nossa vida, né? Nessa experiência que nós estamos, nessa experiência carnal. E ele escolhe uma frase de Jesus, uma passagem de Jesus cheia de sentido, né? Dizendo o quê? Dê-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. O que Jesus quis dizer com isso, né? Por que Emmanuel trouxe esse ensinamento de Jesus nesse contexto? Jesus, ele falava para os homens da época e ele se utilizava de metáforas para poder passar os seus ensinamentos, né? De histórias. E por que o mundo se aborrecia, né, com as palavras de Jesus? Porque as palavras de Jesus, elas iam contra os valores e questões da época, né? Ia contra uma soberania, um poder estabelecido na época.
Só que Jesus ele traça um paralelo dizendo que as palavras dele não são do mundo, assim como ele também não era. Jesus estava querendo dizer que esse mundo material em que a gente vive, esse mundo de sofrimento, esse mundo de dor, ele não é de onde a gente veio, ele não é a nossa origem, né? Ele é apenas uma passagem, que o nosso destino, o nosso destino final é a felicidade, né? Não é esse mundo de sofrimento, e que a gente ainda não consegue compreender isso porque a gente está ainda focado, né, nas ilusões do mundo, nas ilusões materiais. Bom, e com essa introdução, a partir do Evangelho de Jesus, Emmanuel ele começa falando, assim, é meio que um chamado, né, dizendo que para quem quer ser aprendiz do Evangelho, que se ele está esperando as facilidades humanas, ele vai estar enganado, porque infelizmente, para quem quer seguir o Evangelho de Jesus, para quem quer seguir o exemplo de Jesus, não existe facilidade, né? Porque o mundo em que nós estamos, ele é um mundo de muitos desafios, e infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, passar pelo mundo sem ser do mundo é um desafio muito grande, porque nós, como espíritos inferiores, né, e imperfeitos que ainda somos, que ainda temos dentro de nós muitos desafios, muitos vícios, a gente acaba cedendo às facilidades humanas. Só que, inevitavelmente, traçar o Evangelho, né, traçar o caminho do Evangelho não é uma tarefa fácil. E Emmanuel continua nesse sentido, explicando que o Senhor, que é Jesus, não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. A gente pode trazer esse esforço contra as sombras trazendo para uma visão interior nossa mesmo, né? Quão difícil é nós entrarmos em contato com aquele nosso lado mais sombrio, quão difícil é entrarmos em contato com os nossos defeitos, com os nossos vícios, né? E assim, para a gente poder ter a vitória final do bem, a gente precisa conhecer as nossas sombras. E conhecer as nossas sombras causa sofrimento, causa muita dor. E nesse sentido, Emmanuel continua falando que o cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. Como assim? Que não adianta a gente, por fora, externalizar palavras de amor, palavras de fraternidade, palavras, né, de caridade, se na nossa casa íntima a gente não reflete isso em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Ele fala que a gente precisa ser sal da terra, né? A força da preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Então a gente precisa ser nutriente. A gente precisa, a partir dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, a gente precisa ser o quê? Ser agente de preservação dos princípios do Evangelho, para que a gente possa construir um mundo melhor. E aí, para exemplificar que essa caminhada com Jesus, ela é uma caminhada vitoriosa, mas ela não é uma caminhada fácil, o Emmanuel traz várias passagens muito conhecidas, né, do Evangelho de Jesus, e que demonstram realmente que seguir com Jesus é um desafio, mas que no final a gente vai ver que vai valer a pena. Então a primeira frase que Emmanuel traz é: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha a humildade aqui, né, da gente sempre colocar o Pai à frente, da gente sempre colocar a vontade do Pai à frente, né, dos nossos desejos, das nossas
inquietações, né? E ele fala mais: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como assim tome a sua cruz? Todos nós temos as nossas cruzes, né? As nossas sombras, aquilo que a gente carrega, que aquilo que é pesado. Isso tem que vir com a gente junto, não tem como deixar, né? A gente precisa trazer isso para Jesus curar. Outra lição muito desafiadora: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem. Meus amigos, não é fácil a gente nutrir bons sentimentos e bons pensamentos pelas pessoas que nos fazem o mal. Muitas vezes a gente não consegue nem contra nós mesmos, não é verdade? Muitas vezes a gente se equivoca, a gente tropeça, a gente erra no caminho e a gente não consegue ser benevolente nem conosco mesmo, imagine com o próximo. Mas tudo é um exercício. E aí Emmanuel continua, né, trazendo mais outras passagens. Não julgueis para não serdes julgados, como essa é desafiadora, né? Entre vós o maior seja servo de todos. A gente acredita que muitas vezes a gente coloca pessoas num pedestal, né, acreditando que essas pessoas são perfeitas e são infalíveis, mas isso não é toda a verdade, né? Quanto mais elevado um espírito é, mais humilde ele é também. Buscai a porta estreita. É Jesus nos falando que não é fácil acessar o caminho do Evangelho. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Esses lobos não são necessariamente os de fora, né? A gente sabe que existe realmente o mundo. Ele tem muitas tribulações, como ele fala, né? Quando ele finaliza: no mundo tereis muitas tribulações. Só que nós, dentro da gente, a gente tem um lobo, né? A gente tem esse lado mais grosseiro, ainda imperfeito, que precisa ser trabalhado. Primeiro conhecido e depois curado. E vamos caminhando já mais para o final. Nesse sentido, Emmanuel conclui: mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Não é fácil seguir o Mestre. Não é fácil seguir os passos do Mestre, mas por quê? Porque ainda há dentro de nós muito orgulho, muita vaidade, né? O materialismo ainda nos cega. E quando a gente coloca essas coisas na frente, realmente fica muito pesado, fica muito difícil. Mas se a gente colocar Jesus na frente, se a gente colocar a consciência dos nossos atos e a gente colocar Jesus nas nossas intenções, a gente vai ver que o fardo vai ficar leve. E Emmanuel continua: ninguém se aproxima dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Emmanuel não está dizendo que a gente só pode se aproximar do nosso mestre quando a gente já for perfeito. Não. A gente tem que ter o desejo sincero, a vontade, sabe, de querer dar o nosso melhor e de querer nos transformar. E ele finaliza: se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Então, Cristo, né, o Espírito de uma envergadura imensurável, de perfeição, ele viveu servindo e morreu na cruz. É um exemplo para todos nós, um exemplo de que essa caminhada com o Pai, ela vai ser uma caminhada cheia de tribulações, ela vai ser uma caminhada em que a gente vai ter que encarar de frente a nós mesmos, as nossas sombras, e com o auxílio do Mestre, do amor dele, do exemplo dele, nós vamos conseguir
pegar a nossa cruz e segui-lo. E a cada encarnação e a cada desafio, nós estamos mais perto de sermos melhores. Bem, essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo programa, nós estudaremos o capítulo 170. Paz para todos.